Muito bem, estamos de volta. O intervalo aqui é sempre uma descontração. Eu imagino que você deve ficar curioso aí para saber. Estamos providenciando um jeito aqui de você assistir. É só fundo. Olha aqui, Bruno Rodrigues e Dedé é uma dupla que faz sucesso, está afinada. E tá mesmo, hein? Tá mesmo. A obediência tática dos caras e a força física é um negócio espetacular. Os números comprovam e o resultado é um time que faz muitos gols também, mas que sabe que se o adversário tentar avançar, vai encontrar um paredão lá atrás. Confira aí. Um Cruzeiro com fome de gols. São 42 no Brasileirão. É o único time com média superior a de 2 gols por partida. Nossa equipe tá jogando super bem. Todos os jogadores da frente tá mostrando qualidade. O ataque está arrasador e a defesa também tem ótimos números. Sofreu apenas 18 gols. Bruno Rodrigo e Dedé, dupla que vem mostrando sintonia. Para se ter uma ideia, dos 19 jogos do campeonato, apenas contra o Vitória, os dois não jogaram juntos porque Bruno Rodrigo cumpriu suspensão. Acho que a gente vem dando o melhor, né, para poder contribuir com a equipe. E tem outro detalhe, com os dois em campo, o Cruzeiro saiu sem sofrer gols em 8 jogos do campeonato. Tem que entrar em campo sempre pensando em não tomar gol, né? A gente como defensor, a gente quer não levar gol, porque se você não levar, basta fazer um. Um time com marcação forte, não só dos jogadores de defesa. A pressão começa lá na frente com os jogadores de ataque. O segredo, como eu falei, é o grupo, é a marcação, todo um ajudando o outro, que com certeza facilita bastante o trabalho nosso. E um fato mais importante também, eu sei disso, Brasil, um fato mais importante também, que deve ser ressaltado, é que os caras defendem muito bem. Raramente não, foi uma expulsão dos 2 zagueiros, apenas uma do Bruno Rodrigo, não é? Os caras jogam de forma leal, isso é fato. Jogam de forma leal e fazem gols também, né, Cadu? Então, ou seja, eles defendem muito bem e quando vão à frente, normalmente se dão bem também, Cadu. Boa tarde. Isso aí, Eto. Boa tarde a todos. São boas da bola aérea, é a descontração. É como o mundo de hoje, né? As pessoas fazem de tudo. Enfim, fazem um pouco de tudo. Mas, na verdade, o Bruno Rodrigo está na minha seleção no campeonato até aqui. Para mim, formaria ali com o Paulo André a dupla dos melhores zagueiros desse primeiro turno, jogando muito bem. E o Dedé continua em crescimento, vem melhorando seu rendimento. Tem só a melhorar aí no Cruzeiro. Ô, Brasil, é isso mesmo? Fazer um pouco de tudo. Lá atrás, lá na frente. Um pouco de tudo, né? E aí a gente lembra, tem que mandar um abraço especial para Sabrina Sato e a Renata Fã, né? A gente não pode esquecer que estão ligadas acompanhando o programa. Sempre. Amigas da Dimara, né? Claro. A gente falando disso. E olha, Bruno Rodrigo no início da temporada teve alguns momentos que foi até imprudente, depois a cabeça no lugar, e para mim foi o zagueiro mais regular, com boas atuações, firmeza, e Minas está muito bem servida de zagueiro. E o Dedé conseguiu reencontrar seu bom futebol e a volta do Newton traz mais segurança a essa defesa do Cruzeiro. Dimara, qual dupla é melhor, Bruno Rodrigo e Dedé ou Hever e Leonardo Silva, Dimara? São grandes zagueiros. Eu acho que isso só privilegia o futebol mineiro, né? Temos os 4 melhores zagueiros do Brasil hoje? Com certeza. E olha, a gente gosta de outros zagueiros que também estão por aqui, como é o caso do próprio Léo do Cruzeiro, que eu gosto muito. Ele teve uma participação efetiva. Esse Emerson contratado também é bom zagueiro. O Emerson também é muito bom pelo Atlético. E vou dizer mais, as pessoas, eu sei que às vezes tem um questionamento nesse setor defensivo do Cruzeiro, porque toma gols, né? Mas quem faz muito e joga aberto tem que levar também. Lá atrás tem isso. Toma, mas faz. Claro, e acho que sempre o que a gente questionou... Hoje aqui, gente, hoje eu vou contar para vocês. É uma coisa tudo que fantástica. Se fala aqui hoje tudo é usado contra você, né? É usado contra você. E deixa eu completar meu raciocínio, que eu acho que faltava esse segundo volante, que é o Lucas Silva, que já mostrou na última partida que está aprendendo a marcar, né, Cadu? Que era um questionamento que a gente fazia muito, e ele mostrou que está voltando para o jogo. Isso é um mérito do Marcelo. Então, ou seja, está bastante fortalecido o setor defensivo do Cruzeiro. Sem contar que a galera lá da frente ainda vem marcando no campo de jogo. Isso é muito importante, dar um sossego ali atrás. Mas levar gol vai levar. Se fizer, tá tudo certo. Você mandou um abraço para Sabrina Sato e a Renata Fã? Claro. Cadu, por favor, Cadu. Não, eu acho que tem tudo para melhorar esse sistema defensivo do Cruzeiro, porque a gente vai ver a consolidação da dupla Newton-Lucas Silva. Isso. O Lucas Silva ainda não jogou com o Newton para valer, assim, né? Com tempo de entrosamento e tal. Então, eu acho que... Isso é dado um tempo realmente para que eles possam se adaptar. O Henrique é um bom jogador, tal, mas a dupla que todo mundo quer ver é o Newton, que é mais firme, tem uma presença física superior, é um cara que marca bem, e o Lucas Silva, que sabe do jogo, tem um bom passe. Claro. Né?
Cadu, qualquer coisa que você falar tem que tomar aqui, cuidado, o Everton tá de olho, tá em cima, então cuidado. Deixa eu colocar o Diogo Ramalho, fiel representante de Araçuaí, do norte de Minas. Grande Diogo Ramalho, meu irmão Diogo Ramalho, para atualizar as informações do Cruzeiro, que joga logo mais contra o Goiás. E o Goiás que vem com o Walter, né? O rei do piqui, ele mesmo, né, Ramalho? Um abraço, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Everton, boa tarde, pessoal de casa. O Walter Baiacô, né, vai estar em campo. Grande baiaca. O Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira, não confirmou a escalação da equipe, diz que espera a recuperação dos seus titulares, aí pensando naquele time que enfrentou o Flamengo, vitória no Mineirão no último domingo por 1-0, mas acredito que isso é mais também para fazer um certo suspense e não entregar a escalação de bandeja para o adversário. Mas acredito que não tenha surpresa, vai de Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio, Nilton, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Na frente, o ataque com William e Borges, o mesmo time que enfrentou o Flamengo na última rodada. Um ponto interessante é que o Cruzeiro no sábado enfrenta o Atlético Paranaense. Aí é um confronto direto pelo título de Campeonato Brasileiro. E os jogadores pouco vão dormir na noite de hoje para amanhã. O voo de retorno a Belo Horizonte acontece às 6h35 da manhã, o desembarque por volta das 8h30. E a gente sabe que o jogador, por causa da adrenalina depois do jogo, que demora baixar, então demora pegar no sono, vão chegar no hotel, vão ter que jantar para poder então dormir, pegar o voo às 6h30 da matina, e isso pode gerar um desgaste. Claro que no outro dia tem aquele treinamento regenerativo, mas pode gerar um desgaste, porque já no sábado tem compromisso difícil contra o Atlético Paranaense. Pensando mais uma vez no jogo contra o Goiás, Everton, é bom ficar de olho na arbitragem do Péricles Bassols. É aquele cidadão que marcou aquele pênalti aos 44 minutos do segundo tempo, Corinthians e Coritiba, hein? É bom ficar de olho nele. Ô Ramalho, qual é o seu grau de parentesco com a Elba Ramalho, com o Muricy Ramalho ou com o Tony Ramos? Com o Tony Ramos, nenhum. A Elba é minha prima e o Muricy é parente bem próximo também, primo do meu pai, viu? Ah, muito bem, obrigado. Daqui a pouco você volta, então. Grande Diogo Ramalho, um dos maiores repórteres esportivos deste Brasil, sem o menor exagero. Meu irmão, Diogo Ramalho. Ô, Paquito, vem cá, Paquito. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você, aposentado e aposentada, preste bem atenção. E é uma notícia que eu vou te passar agora. Você que trabalhou durante anos, aposentou pelo INSS, mas que após sua aposentadoria continuou trabalhando, ou trabalhou por um período contribuindo aí para a Previdência Social e tal, você sabia que pode aumentar o seu benefício? Isso mesmo, você aposentado pode trocar a sua aposentadoria antiga por uma nova, é sempre bom, é ou não é? E mais valiosa, isso é a desaposentação legal, mas preste bastante atenção. O recado tem que ser passado de uma forma bem tranquila. Se você é aposentado do INSS e voltou a trabalhar, voltou a contribuir para a Previdência Social, você pode aumentar, na verdade você pode desaposentar. E a desaposentação é notícia em todos os meios de comunicação. Você vai aumentar o valor que você já recebe. É a oportunidade de você, aposentado do INSS, aumentar a sua aposentadoria para até, preste atenção, R$ 4.159 como um direito legal. Então, meus amigos aposentados e aposentadas, um alerta para vocês. Corra para ter o seu direito garantido e o ganho maior, como já fizeram milhares de pessoas em todo o Brasil. Mas atenção, aviso importante, o prazo está acabando, então você tem que prestar atenção. Se você aposentou pelo INSS e voltou a trabalhar contribuindo para o INSS, ligue nesse número que aparece na sua tela. Esse é um direito legal, milhares de pessoas, milhares de aposentados de todo o Brasil estão procurando o seu direito. Não perca tempo, ligue agora, requeira a sua desaposentação hoje. Receba um dinheiro que é seu, é somente seu. Ligue agora no 2512-0900, 2512-0900. Lá você poderá agendar uma consulta, se informar de seus direitos. Se o telefone der ocupado, insista, não perca tempo, não perca dinheiro. Você pode aumentar a sua aposentadoria para R$ 4.159. Corra, meu amigo aposentado. Peça a sua desaposentação hoje. Faça como milhares de aposentados em todo o país. Ligue agora 2512-0900, plantão de atendimento 2512-0900, ok? Não perca tempo. Volta para cá, Paquito. Volta para cá. Corta para mim aqui, Paquito. Consciente e experiente. Há muita gente questiona, às vezes, né, as atuações do Alexandre e tal, mas é um jogador importante, está entre os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Você sabia disso? Está de volta ao Atlético e, sem meias palavras, ele fala sobre a importância de uma boa sequência e o papel fundamental também de Ronaldinho Gaúcho ao time atleticano. Veja aí. Alexandro está de volta aos gramados e às entrevistas. Sempre procuro falar a verdade. Principalmente no Rio de Janeiro, fui várias vezes
levei puxão de orelha da minha assessoria por realmente falar aquilo que eu acho. Um jogador autêntico, sem medo de falar, por exemplo, sobre a dependência que o Atlético tem de Ronaldinho. O carro não anda sem gasolina, né? Hoje tem carro a diesel, tem carro a álcool. O nosso time é movido ao Ronaldinho. O Ronaldinho é o craque do país hoje, dentro do futebol brasileiro. Para mim é o maior craque que tem na atualidade no Campeonato Brasileiro. Então, quando o Ronaldo está de fora, com certeza isso é nítido de ver. A nossa equipe tem uma dificuldade de jogar sem o Ronaldo. Perguntado se os adversários perderam medo de enfrentar o Galo no Horto, ele respondeu. Com certeza você pode perguntar para qualquer jogador de qualquer clube do Brasil se é fácil jogar no Independência e se quando vem jogar no Independência se a perna não treme um pouquinho, que eles vão te responder que sim. E sobre as vaias dirigidas ao irmão Richarlison? Futebol é assim, quando as coisas não acontecem, o torcedor tem que mostrar a sua insatisfação de alguma forma e de repente estão mostrando com ele, acho injusto por tudo aquilo que ele já passou. Quando o assunto foi o baixo número de torcedores nos últimos jogos do Galo em casa, o Leque encontrou o problema. Nosso torcedor está mal acostumado, né? Nosso torcedor ganhou a Libertadores, jogos difíceis para o mundo todo. E agora o torcedor não quer sair mais de casa para assistir o Campeonato Brasileiro, né? Ver a gente jogando contra o 10º colocado, contra o 15º colocado. Mas o torcedor tem seu direito. Até porque hoje o futebol brasileiro, com um jogo de quarta e domingo, terça, quinta e domingo, só os ricos para ir aos jogos, né? E quase lançou uma campanha. Espero que o nosso torcedor consiga voltar e, se precisar, a gente faz até uma campanha para dar uma diminuída no ingresso aí, mas campanha volta ao torcedor. Falou o Alexandro, o artilheiro bom com as palavras. Nunca falei nenhuma mentira aqui que eu lembre, né? Ou talvez eu possa ter escondido alguma coisa que eu não considero como mentira, né? Então eu tenho hoje 2 filhos para criar e eu quero que ele sempre seja verdadeiro, sempre seja autêntico e sempre fale a verdade. Doem quem doer, mas sempre sou a favor da resposta sincera e verdadeira. Júnior Brasil Zil, responda porque o povo quer ouvi-lo. Sim. Se o Ronaldinho é o combustível e ele não joga, o time não anda? Opa. Olha, a sua pergunta é profunda, hein? Mas anda do mesmo jeito porque você tem outro tipo de combustível ali, você tem outros jogadores e não pode a um jogador ser imputada tamanha responsabilidade. Por mais que Ronaldinho seja um gênio, um cara diferenciado, o cara que mobiliza a equipe em todos os sentidos, não só com a bola, como também com a palavra, com as ações, sem dúvida alguma. Mas o Atlético não pode ter esta dependência, pelo menos na cabeça dos jogadores. Existem outros jogadores, outras alternativas, e o time é um coletivo. A gente não pode validar. Então não tem Ronaldinho, acabou o Atlético. Não, continua o Atlético. Com o Ronaldinho é o plus, é aquilo que a gente já falou, é a gasolina prêmio. O combustível tem que ser o profissionalismo, o torcedor e envergar a camisa atleticana. Esse é o combustível maior. Eu vou continuar dizendo aqui o que eu penso sobre Ronaldinho, sobre o Bernardo, não que o Bernardo é da base e tal, sobre o Ronaldinho, sobre o Jô, que são jogadores que chegaram aqui desacreditados. A imprensa gaúcha esculhambou com os caras, esculhambou. A gente acompanha pelas redes sociais, não é? Mas arrebentou com os caras. O Atlético fez... Os caras fizeram bem ao Atlético? Sim. Mas o Atlético fez muito, mas muito bem ao Ronaldinho e ao Jô. O Jô cavou a vaga na seleção. Para mim não sai mais. A não ser que ele se machuque e tal. Para mim a vaga dele na seleção, ele cavou principalmente ontem. Compromisso, simplicidade, humildade, obediência tática. Ele cavou a vaga dele. E o Ronaldinho, eu ainda acredito que o Ronaldinho possa ser o tal camisa 10. Eu não estou acreditando. Você não acredita? Não. Então foi ótimo vocês terem falado disso. Por que não vai? Primeiro você, Cadu. Primeiro que o Filipão está muito fechado ali com um grupo que já está sendo chamado. Tem o Oscar que joga nessa posição, o Filipão gosta muito. E todo mundo que acompanha a seleção tem falado que o Filipão deve avaliar mais 2 jogadores nessa posição. Por que jovens. Um deles não pode ser o William e o Felipe Coutinho. O Filipão deve dar oportunidade para esses 2 jogadores. O Felipe Coutinho está muito bem no Liverpool da Inglaterra. Na última temporada foi o melhor jogador desse time inglês. O William foi agora por um valor imenso para o Chelsea. Aí fica naquele clube mais badalado, querendo ou não, isso pesa. Acho que o Filipão vai manter o grupo e se for colocar alguém, vai ser um desses jovens. Isso com relação a essa posição específica de armador. Dimara, por que o Ronaldinho, na sua opinião, não vai para a seleção?
Porque o Felipe é um treinador e eu tive a chance de conversar com ele ontem depois do jogo. Ele está indo para a Europa, vai observar alguns outros jogadores. As 2 vagas que ele disse ontem que para ele estão definidas são as do Jô e a do Bernard. Os 2 vão à Copa do Mundo. E acho que no caso do Ronaldo ele perdeu a chance. Naquele jogo aqui em Belo Horizonte, naquele atraso que ele teve, foi uma questão disciplinar, mas que teve um peso, porque ele poderia ter tido outra chance. Mas aí outros jogadores foram aparecendo, o grupo do Felipe está ficando fechado. E mais do que isso, acho que ontem foi muito claro a forma como a seleção já gravita em torno do Luiz Felipe Scolari. Já é o grupo dele, já tem essa conotação, você já consegue ver esse caminho. Então, acho que para o Ronaldo ficou muito difícil. Claro, gente, que a gente está falando de futebol. Vai que ele vira nesses últimos meses aí, mas acho muito complicado. Faltam 5 jogos para que o Brasil defina essa situação e acho que vai ficando cada vez mais difícil. Mas falta esse cara na seleção, ou não, Brasil? Num certo sentido, eu entendo o que você quer falar. Né, aquele cara que é o Ronaldinho, que impõe, que o mundo inteiro conhece, mas eu também entendo que ele não vai. O Filipão, muita gente fala, quem também tem a oportunidade de conversar com ele, olha, vou convocar o Ronaldinho, depois o cara não vai se adaptar da mesma forma o Robinho, a reserva. E hoje, pela bola que ele mostrou na seleção, nas chances que teve, ele não fez por onde para merecer ser titular. Agora, ele faz em outras situações, como fez na Libertadores, como às vezes no Brasileiro ele joga, mas eu entendo que o Filipão, a exemplo do que fez com o Romário, vai fazer também com o Ronaldinho. Eu acho que o Ronaldinho ali no meio, com o Ramires, com o Paulinho e com o Luiz Gustavo, acho que ele compõe bem esse meio campo. Porém, eu imagino que o Filipão, e isso é nítido, quando você vê a seleção jogar, ele quer que os caras fechem espaço, corram atrás. O Ronaldinho nem sempre faz isso. A gente vai lembrar do Ronaldinho, aquela situação que era ele falando, no jogo, foi contra a Bolívia, se eu não me engano, ele volta e marca. E o Ronaldinho... Contra o Chile aqui no Mineirão? Não foi no Mineirão, não. E aí, naquele jogo foi nitidamente que ele quer que todos ali deem a sua cota de participação marcando. E o Ronaldinho, ele joga... Ele não joga... O Ronaldinho foi muito mal. Ele não joga nesse sentido marcando. O Ronaldinho joga mais livre. E talvez por isso também... Mas você falou um negócio interessante aí, Cadu. O problema é contra a Inglaterra, por exemplo. O Brasil não se apresentou bem, toda a seleção. E o problema é que quando o cara é referência, como é o caso do Ronaldinho, aí a culpa toda vai para ele. Mas não foi esse jogo. Como se ele fosse uma liderança. Mas eu não acho que foi uma soma de coisas. Mas uma soma ali também. Porque ali estava todo mundo ruim. Muita gente, depois daquilo, melhorou e continuou na seleção. Gente, ele trouxe o Michael de volta. Não foi isso. Que não jogou bem ontem. Exatamente. Mas não foi isso que definiu que o Ronaldo não iria mais. É um pacote. E se for uma situação de ideias também, o Ramires foi chamado de volta e foi muito bem. Acho que não sai mais da seleção. Não é isso. Agora, você estava falando dessa coisa de o Filipão gostar de jogador que marca. Se a gente for olhar na Copa das Confederações, o Oscar, que é o camisa 10, não é um volante, não é um cara que tem que marcar, nem foi tão bem assim na parte do ataque, mas sempre nas estatísticas lá de roubos de bola, ele aparecia. Isso pro Filipão é excelente. E é o cara que joga na posição que o Ronaldinho Gaúcho jogaria. Armador, camisa 10 típico. Tava marcando igual um doido. O cara que vai estar mais aberto a ouvir o que o Filipão vai falar com ele. Não tô dizendo certo sentido, garoto. Na minha opinião, ele tem lugar. E se não jogar assim, se não jogar com todo mundo pegando, marcando, fechando espaço, não ganha de ninguém, cara. Não ganha. Hoje você vê o futebol, você vê a Espanha jogar. A única maneira de ganhar da Espanha é assim. É todos os 10 em campo correndo, feito loucos ali. Dimara, ontem você trouxe uma informação aqui, aliás, parabéns, de que o Alex não jogaria, e a maioria dizendo que jogaria e tal, você disse que não. Até que ponto isso é importante para quinta-feira, a não vinda do Alex? Você acha que o time perde muita qualidade? Porque jogou contra o Cruzeiro aqui, sem o Alex, mas foi um adversário cascudo para o Cruzeiro. Agora na quinta contra o Galo. O Alex não tem feito todos os jogos do Curitiba. Obviamente ele faz uma diferença muito grande e isso é inevitável. Está sendo considerado o melhor jogador desse campeonato em termos de ofensivos. Agora, eu digo sempre o seguinte, quem tem que fazer a história nesse momento é o Atlético, independentemente de quem seja o adversário. Não é o Curitiba, não é o Internacional. É saber como é que o Atlético vai se portar. É claro que a gente lamenta... O Atlético precisa se encontrar. Ele que tem que saber qual que é o rumo que ele vai tomar. Claro que a gente lamenta, por exemplo, se o Tardelli estiver de fora, já não tem o Alex. Pro espetáculo do jogo é sempre muito ruim, como não ter o Walter lá no jogo do Goiás também é ruim. Walter vai. Eu tô dizendo assim, se não tivesse o Walter. Então, essas situações, eu acho que no futebol a gente sempre lamenta. E o que faz isso é esse calendário horroroso que a gente tem, que os jogadores não conseguem se recuperar. E principalmente quem vem da Europa, porque está acostumado a um jogo por semana, demora um pouco para
para se adaptar. Então, mas na verdade isso não importa se o Alex vai jogar ou não. O que importa é o que o Atlético vai fazer. Ele vai ter esse homem de referência, o Jô vai voltar a tempo, o Alexandre... Pois é, mas jogar. O Alexandre... Mas ele vai voltar em condições, ele jogou o tempo inteiro. Ele jogou o tempo inteiro. Como é que as laterais vão se comportar? O que o Cuca tá armando? Eu acho que vai. O Alexandre tá pronto aí, o jogo correu barbaridade, o Marcos acha não. Eu acho que o físico seria mais interessante você entrar com o titular e se ele sentir você tirar e substituir. Mas aí já é uma mudança que você está sinalizando. Imagina se o Alexandre entra e mata pau. Acabou, você preservou o jogo para o jogo seguinte. Mas eu acho uma diferença técnica monstruosa entre os dois. Tem gente que não considera isso, mas eu acho o jogo muito superior. Eu acho muito grande, muito grande. Mais completo. Agora é o seguinte, esse jogo também... Méritos para o Cuca também, méritos para o Cuca também. O que o Cuca aprimorou, né, principalmente essa forma de jogo do Jô, que levou ele à seleção. Cara. E o diferencial, ele chega com moral. O Jô não era homem de referência quando jogava no Corinthians, quando estava ele na Ucrânia, né? Ele não era esse cara de referência, ele não era. E hoje ele é. Hoje ele é um centroavante, mas ele volta, ele marca, ele faz pivô, bola aérea, ele ganha praticamente todas dos zagueiros. Então, méritos precisa fazer os gols do Atlético. Mas peraí, ele tem um potencial incrível, chega numa moral. Então, mas é esse jogo que vai entrar amanhã no Atlético, é o jogo que estava na seleção? Porque esse jogo eu acho que ele volta diferente demais, pelas circunstâncias da seleção. Mas não é só isso, mas não é só a moral, é a forma de jogar do Atlético. O cara volta com confiança. Precisa fazer essa bola chegar nele. Agora tem uma diferença, O Atlético joga diferente. Tem uma diferença. Na seleção, os laterais são mais intensos. Exatamente. Pra dar bola dele. Bernard, né? Você vê que no jogo, no final de semana, ele fez 2 gols com participação intensa do Bernard. Um foi o passe mesmo, desse tipo que você está falando, de ir no fundo e cruzar. E só um detalhe, né? A gente escuta de tudo, muita gente falando, os gols que o Jô fez até eu faria. Ele fez porque ele estava ali, ele teve o posicionamento para fazer. Então não vamos invalidar nunca. Ele estava no local certo para receber a bola. Agora o Atlético tem que jogar assim, os laterais do Atlético tem que chegar, o homem que joga ao lado dele tem que estar pronto para fazer isso. É isso que eu estou perguntando, não é o Jô, mas é o Atlético em função disso. Muito bem, meus amigos, a melhor parte do programa, né? Quer ganhar a camisa do Brasil e conquistar o seu carro novo? Olha aqui ao meu lado. Então a hora é essa. Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia, mas compra agora mesmo ligando para 3003-4443. Se você tem um carro usado, pode usá-lo como lance. E olha que moleza, com o seu lance, você diminui ainda mais o valor da parcela ou prazo. Só mesmo a Um Brasil para fazer isso por você. Mas ligue nesse minuto e compre o seu sonho. 3003-4443. Ainda não ligou? Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana, mas toda semana. Imagina você, carro novo, R$25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Ligue 3003-4443. Ela pode ser sua. A Ludra, não. A chave que está na mão dela. Temos condições especiais para você que é de Governador Valadares. Alô, Valadares. Ligue agora, 3003-4443. Seu Chevrolet novo, menos de R$10 por dia, só Um Brasil faz. Os 10 primeiros que ligarem e comprarem um consórcio vão ganhar uma camisa do Brasil. E tem também a camisa aqui, ó, do time do seu coração, rapaz, para você torcer. Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, Atlético, tem o Mundial, tem uma América bem na Série B de novo, 3003-4443. Além do futebol, você não vai deixar essa outra paixão para os 45 do segundo tempo, não é? Conquiste o seu novo carro agora, 3003-4443. É Chevrolet, Um Brasil, Zil. Até já, Ludra. Beijo, obrigado pela participação. Nossa Senhora da Aparecida. Ai, ai. Olha aqui, pessoal. Você sabe quem vai apitar o jogo de hoje do Cruzeiro? Aí já tem, que vocês são chorões demais, é melhor prevenir do que remediar. A medida profilática é sempre mais efetiva, não é? Né? É ele mesmo, Péricles Bassols. Eu já chamei a atenção desse cara em rede nacional no jogo aberto. É o pior árbitro do quadro da CBF. Ele é horroroso. Também, é aquele que marcou um penal inexistente a favor do Corinthians nos minutos finais do jogo contra o Coritiba, lá em São Paulo. E quem pensa que o juiz é criticado há pouco tempo, está errado. O Péricles já desagrada clubes e jogadores há muito tempo. Você quer saber por quê? Você quer ver por quê? Roda aí. O cara ofende a toda hora os jogadores dentro de campo. Realmente ele esculhama com a partida. Já desde o jogo do Ceará, que esse cara me marcou. Com ele eu fui falar no Ceará e ele acabou
eu já tenho nome, eu não sei o quê. O cara se acha, cara. Não sei se ele faz isso com os times de São Paulo, do Rio. E os caras ainda dão moral pra ele, especial, daqui a pouco é FIFA. Eles seguram, hein? O cara é um escroto, cara. Não dá pra jogar com esse tal de Péricles aí. Olha esse pênalti aí. Brasil, Cadu, Dimar Oliveira, Péricles, Bassols, Pegado Cortez. É o árbitro de hoje. Muito fraco, não é um árbitro à altura, não é porque é carioca, não, e tem interesse no Botafogo. Isso aí nada a ver. É porque é ruim, é porque é um árbitro que não tem muito critério, é um árbitro que quer ser mais realista que o Rei. E aquilo que o Fabrício falou é muito sério. A maneira com que ele age dentro de campo, que intimida, persegue. Isso é que é o pior. Então não é legal. Para mim, erra muito a CBF quando coloca um cara desse. Você sabe que quando o Gutenberg de Paula Fonseca meio que abriu o jogo, né, contra uns problemas na arbitragem, e ele falou daquele tal negócio de que vai apitar um jogo. Esse jogo é do Corinthians, foi o Gutenberg que disse isso, da Federação Paulista. Na mesma entrevista, ele disse que o Péricles Bassols, ele só entrou no quadro da FIFA, na oportunidade, por uma medida política. Então, palavras do Gutenberg. Ou seja, ele não tem capacidade, como um monte de outros também não tem. Mas ele não tem capacidade, ele é muito ruim. Isso é muito sério. E o pior de tudo isso é a questão de intimidar o atleta. Ele intimida, falando, olha, você não adianta, daqui a pouco eu te meto um vermelho. Ou seja, não adianta, eu não vou te dar falta. Você pode cair aí, do cara sofre uma falta, como o Fabrício sofreu na oportunidade, não dá. É assim e muita gente reclama dele. E por isso que preocupa muito, eu acho que esse tipo, todas as vezes que a gente faz jogos em que ele está apitando, é o que a gente mais vê, é a forma como ele chega no jogador, que é uma forma assintosa, você chega e vai para cima, você interfere, você fala, aquilo vai enervando todo mundo, e não é só uma equipe, é as duas que acontece isso, existe sempre uma relação dele com o banco, ele fala demais com o treinador, né, vai trazendo aquele nervosismo todo para a história. Sim. E não é só isso. Além do que o Fabrício disse em relação a esse tipo de tratamento, são os critérios dele, que são totalmente confusos. Porque um árbitro que vai para o campo muito mais preocupado em ficar falando picuinha para jogador, ele normalmente não está de olho naquilo que está acontecendo em campo. Aquilo tira demais a concentração dele. Então, todos os jogos dele sempre chamam atenção para isso. E aí a gente fica mais preocupado com aquilo que a gente falou aqui ontem e falou na transmissão da Band News. Os jogadores do Cruzeiro precisam ter alguém em campo que chegue mais junto do árbitro, né? Chegar bonitinho, com a mãozinha para trás, para não fazer escândalo, porque ele é daquele tchuf, né? Mas que precisa conversar com o árbitro. O Cruzeiro precisa ter um domínio maior em campo dessas atitudes. Ele quer aparecer mais que o espetáculo, vamos falar a verdade. E o Cruzeiro precisa ir. O Péricles Bassols gosta de aparecer mais do que o espetáculo, mais do que os protagonistas, que são os jogadores. Ele quer ser o centro da atenção. Tecnicamente, cometeu um dos piores erros do campeonato, né? Esse lance aí, Corinthians-Curitiba, foi um daqueles que está no top 3 ali, né, do campeonato. Esse, do Dória no Luan também, no outro aqui, foi um negócio bizarro, né? O grande Péricles Bassols, dentista, tem uma rede de consultórios aí, de clínicas e tal, e está muito bem financeiramente também. A gente vai para um breve intervalo, rapidinho, daqui a pouco a gente volta, tem mais Cruzeiro, tem mais Atlético, e vamos falar mais também sobre a questão daquele massagista lá de Juiz de Fora no jogo contra o Tupi. Medidas já foram tomadas, saiba quais foram daqui a pouco em 2 minutos. Até já!